Fala galera do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai ver uma aulinha sobre a crise de 1929, que foi uma crise econômica super grave que atingiu o mundo capitalista. Para a gente entender como é que acontece essa crise, a gente precisa perceber qual é o contexto em que o mundo se encontrava nesse período. Bom, o mundo tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram disso que nós vimos essa aula. Dessa guerra, os Estados Unidos saíram como uma grande potência econômica. Além disso, o governo Stalin estava passando pelo plano quinquenal na União Soviética, eliminando também a oposição a ele e exilando o seu adversário, que era o Trotsky. Além disso, no final dos anos 20 início dos anos 30, estava entrando em ascensão o nazismo e o fascismo. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra como potência, demonstrando todo o seu potencial industrial com novas armas, tanques, navios e aviões de guerra, além de todo o seu potencial humano. Os maiores devedores tornaram-se os maiores credores do mundo, tornaram-se uma potência industrial, sendo responsáveis por quase metade da produção mundial. E isso tornava o país uma terra de oportunidades, atraindo imigrantes de várias partes do mundo. A política econômica dos Estados Unidos adotava o isolacionismo, não se envolvendo com assuntos internacionais, e o liberalismo econômico, que tinha como princípio o livre mercado e a crença de que o mercado se regularia sozinho, de acordo com as suas próprias tendências, e isso sem a intervenção do Estado. Por isso, os Estados Unidos continuavam a sua grande produção industrial, incentivada por uma crescente especulação financeira, ou seja, as pessoas arriscavam altos ganhos em um curto espaço de tempo, apostando na valorização ou na desvalorização de algum ativo, ações. Enquanto isso, o povo continuava com o salário estagnado. E a elite, que era 5% da população, tinha 1/3 da renda de todo o povo. E a produção não era consumida internamente. Por quê? Porque o povo não tinha dinheiro para consumir, o salário estava muito baixo. Para piorar tudo, a Europa já estava se recuperando do pós-guerra, e aí não dependia mais tanto das exportações dos Estados Unidos, o que acabou piorando a crise de superprodução. Só que tudo tem um fim. A especulação financeira, que era sem limites, chegou ao fim quando as ações não tinham mais compradores, já que perderam todo o seu valor. Quem vai querer ser acionista de uma empresa que não consegue vender seus produtos? 85 mil empresas faliram, 4 mil bancos fecharam e 12 milhões de trabalhadores norte-americanos ficaram desempregados. No dia 24 de outubro de 1929, vários investidores dos Estados Unidos viram suas valiosas ações se transformarem em apenas meros pedaços de papéis sem o menor valor. A população dos Estados Unidos foi atingida pela fome, pela miséria e pelo desemprego. A crise de 29 teve efeitos em vários países que mantinham relações com os Estados Unidos. Os países que dependiam das importações e da entrada de capitais norte-americanos acabaram entrando em crise, como foi o caso do Brasil, que queimou toneladas de café devido à queda dos preços e da queda das exportações do produto. O Brasil era um grande produtor de café, produzindo o suficiente para abastecer todo o mercado mundial nessa época. Nessa época, o presidente dos Estados Unidos era Woodrow Wilson, um republicano. Ele se recusava a fazer uma política de intervenção na economia para tirar o país da crise. Em 1932, foi eleito um democrata, o Franklin Delano Roosevelt. Ele foi eleito e estabeleceu o New Deal, baseado nas teorias de John Maynard Keynes. O plano elaborado por renomados economistas acaba com o liberalismo econômico, a fim de implementar as políticas de bem-estar social, o welfare state. O governo passa a ser o responsável por garantir o bem-estar social, a qualidade de vida e a igualdade entre a população.
As medidas do New Deal foram as grandes emissões monetárias, quer dizer, a inflação proposital do sistema e a desvalorização do dólar. Os investimentos estatais em obras públicas de infraestrutura, como estradas, ferrovias, hidrelétricas, pontes, aeroportos, escolas, hospitais e casas populares. Concessão de subsídios e empréstimos a pequenos produtores. Fiscalização e controle das atividades de bancos e outras instituições financeiras para evitar fraudes e especulações como as que motivaram a crise, Controle da produção e dos preços agrícolas. Uma política de geração de empregos. Redução da jornada de trabalho para 8 horas diárias. Criação da Previdência Social e do salário mínimo. E legalização dos sindicatos. Com todas essas medidas do New Deal de intervenção do Estado na economia e, consequentemente, com o fim do liberalismo econômico nos Estados Unidos, o país voltou a crescer. Em 10 anos, ele já tinha atingido o patamar anterior à crise de 1929, estabelecendo-se como grande potência econômica no mundo. Vários países foram atingidos pela crise de 1929, exceto a União Soviética, que passava pelos planos quinquenais com Stalin. Nesse sentido, o mundo capitalista passou a temer a ascensão do socialismo.